nesta noite de quarta-feira, o pastor da igreja, pastor Gregório, pela providência de Deus, está me proporcionando um presente. Presente porque ontem, pela graça de Deus, completamos 72 anos de idade. E para mim é um presente estar aqui, usando este púlpito, fazendo aquilo que eu mais gosto: pregar e ensinar a palavra de Deus, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem reservado para nós. E hoje eu gostaria de, antes de iniciar propriamente dito, fazer uma oração. Incline a sua fronte e vamos ao trono da graça de Deus em oração. Deus eterno, aqui estamos, ó Deus, na tua presença, neste lugar santo que é a tua casa de oração. Aqui estamos, ó Deus, para te adorar em espírito e em verdade. É o fato que, na atual circunstância, não estamos com os irmãos presencialmente participando deste culto de adoração e pregação da tua palavra. Mas aonde quer que estejam os irmãos, a tua igreja, certamente todos estamos ombreados, prostrados ante a tua gloriosa presença, agradecendo por mais um dia de paz e te rogando, ó Deus, que nos abençoes com toda sorte de bênçãos espirituais, preservando a tua igreja, o pastor, a liderança, os demais membros da igreja, para que, enquanto igreja, possamos realizar o trabalho do Senhor com alegria, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não será vão. Aceita, pois, a nossa gratidão e o nosso louvor, em nome e por amor de Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Hoje à noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um tema que eu reputo de grande importância para o momento que estamos atravessando. Na verdade, estamos vivendo um momento atípico, envoltos com uma pandemia. Já são decorridos mais de 4 meses que o templo está fechado e a igreja realiza cultos online. E há muita inquietação no nosso coração. Há, por que não dizer, perplexidade, ansiedade. Quantas orações temos feito, temos invocado o nome do Senhor e há aparentemente uma demora de Deus em atender a nossa oração. E eu gostaria de, nesta noite, começar dizendo o seguinte: à luz da palavra de Deus, a Bíblia, este livro santo, aprendemos que Deus é perfeito. Não há nele imperfeição, mácula, defeito algum. Deus, pelo seu caráter, ele é perfeito. Não há sombra de variação em Deus. O homem não pode, em sã consciência, dentro da sua ótica tão limitada, achar qualquer nesga de imperfeição no Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Então podemos dizer hoje com muita propriedade que o Deus que nós cultuamos, o Deus ao qual servimos, ele é, na verdade, um Deus perfeito. E sendo perfeito no seu caráter, todos os seus atos também são perfeitos. O salmista chega
a fazer uma alusão à criação de Deus tão perfeita no livro de Salmos, capítulo 8, quando ele declara que, olhando para os céus, obra das mãos de Deus, a lua e as estrelas que ele preparou, ele pergunta: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? E o salmista continua falando da perfeição da criação de Deus, e conclui o Salmo 8 declarando: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Versículo 9 do capítulo 8. Não há sombra de dúvida, Deus é perfeito e tudo o que Ele faz é perfeito na sua essência. E eu diria ainda mais que os atos de Deus também são perfeitos. O agir de Deus, o mover de Deus é perfeito, sem sombra alguma de dúvida. O ser humano é imperfeito e falho em suas avaliações, e por isto não é capaz de atentar e aceitar a perfeição de Deus, especificamente no tocante ao seu agir. Não raro, o homem não aceita ou discorda do modo como Deus age. Conjectura que há um desalinhamento do agir de Deus e a sua vontade ou necessidade pessoal. Quantas vezes nós achamos que Deus demora a agir, mesmo sendo Ele perfeito? Eu gostaria de abrir a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, no primeiro versículo. O escritor declara: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E no versículo 11 ele arremata: tudo Deus fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Meus amados irmãos, a falta do aparente alinhamento do tempo de Deus com o nosso causa sempre inquietações, desconforto e ansiedade. Queremos, na nossa inquietação, que Deus haja de uma forma imediata, dentro daquilo que achamos que é o tempo dele agir. Mas nós não somos os únicos. Nos salmos que traduzem poemas, canções e orações, lemos sobre homens que extravasam o sentimento de inquietação, ávido no sentido de que Deus haja com rapidez. Se os irmãos abrirem, por exemplo, o Salmo 40, verso 13, o salmista declara: Senhor, apressa-te em me ouvir. No Salmo 70, verso 1, uma expressão muito semelhante: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Parece à primeira vista que Deus está indiferente. Parece à primeira vista que os ouvidos de Deus estão avariados para que Ele não possa ouvir. Queremos, por vezes, atropelar o agir de Deus. Queremos que Deus haja no momento arbitrado por nós. Esquecemos que Ele é soberano e, como tal, sabe o momento oportuno de agir.
Deus jamais age de forma intempestiva ou inoportuna. E, meus amados irmãos, essa ideia errônea de percepção de que Deus está demorando a agir, a atender, leva o homem a buscar atalhos, leva o homem a buscar mecanismos que acabam causando transtornos e perdas irreparáveis para o ser humano. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13, você vai ver um exemplo claro do que nós acabamos de afirmar. Esse texto fala da batalha entre os israelitas, povo de Deus, com os filisteus. No contexto aprendemos que Saul era o rei, o primeiro rei. Israel queria ser como as demais nações, que tinham uma liderança humana, um rei, um potentado, e pediram a Deus que constituísse um rei sobre eles. E Deus constituiu Saul. E aprendemos pelo texto citado que sempre precedendo as batalhas, Samuel, o homem de Deus, era chamado por Saul para fazer um ritual. Preparava sacrifício, orava a Deus e colocava aquela nação diante do Senhor. E Deus era glorificado e dava a vitória ao seu povo, retumbantes vitórias, através das quais o povo enaltecia e glorificava a Deus. Agora, no mesmo capítulo 13 de 1 Samuel, versos 13 e 14, você vai ver nesse texto que houve uma ocasião em que Israel ia se defrontar com os filisteus. Saul, inquieto, aguardava a chegada de Samuel, para que este, dentro daquele ritual, fizesse sacrifício, orasse e apresentasse aquele povo diante de Deus. Mas Samuel demorou, e Saul então atropelou aquele ritualismo, aquele desígnio, aquele modo de Deus agir, e ele não esperou por Samuel. De uma forma intempestiva, alinhou o povo para a batalha, e a derrota foi fulminante e extraordinária. Por vezes, a demora do agir de Deus ocasiona em nós frustrações, perturbações, inquietações, e nos leva a agir de forma intempestiva, imediata, inadequada, e as consequências serão terríveis. Quando na nossa ótica Deus demora, há perturbações internas dentro de nós, questionamento, angústia, ansiedade, depressão, sofremos na alma a demora de Deus. Mas há também perturbações externas, causando enfermidades físicas e, por vezes, desejo mórbido até de morrer, como alguns homens de Deus desejaram no passado. Deus demorou a agir e alguém declarou: para mim é melhor morrer do que viver. Como interpretar e entender esse aparente desalinhamento daquilo que julgamos o tempo e o agir de Deus, com a nossa necessidade de agora? Deus vê, meus amados irmãos, e se sensibiliza com o nosso sofrimento. Ele nos consola através da sua palavra, declarando: não temas, ó pequeno rebanho,
porque ao Pai agradou dar-vos o reino. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo declara: o sofrimento do presente não são para ser comparados com a glória que sobre nós haverá de vir. A nossa sincera oração, meus amados irmãos, a nossa súplica inteligente deveria ser a do salmista no capítulo 40, verso 1, onde ele declara: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Portanto, nada de querer atropelar o agir de Deus. Deus sabe o momento exato de agir, porque Ele é soberano e sabe todas as coisas. Nada de buscar soluções aparentemente mágicas para resolver situações, frustrado diante da aparente demora de Deus. Se você está enfermo, está orando, pedindo que Deus debele aquela enfermidade. Se você está desempregado, preocupado, querendo que Deus haja lhe trazendo o conforto de um trabalho. Se você está com alguma preocupação de ordem conjugal, não importa a área da sua vida, nada de precipitações. Deixe Deus agir do modo e no momento que Ele quiser, porque Ele nos ama e quer o melhor para cada qual de nós. A Ele seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Convido o pastor Gregório para fazer o encerramento desta noite. Que Deus abençoe todos os irmãos, que todos permaneçam firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, ouvimos esse grande estudo da palavra de Deus. Muito importante é a nossa prudência e constância na palavra de Deus. E às vezes a gente vê a pessoa porque está pedindo alguma coisa a Deus, mas demora, mas está demorando. Mas Deus sabe o que faz. Eu leio um pequeno trecho sobre, o camarada estava mostrando num jornal, numa TV, sobre os libaneses. Os libaneses, eles estavam numa posição que, vamos dizer, de muito orgulho, há um tempo atrás, pouco tempo atrás. E eles estavam, o repórter lá conversando, disse que eles estavam sentindo dentro deles um poderio, porque libaneses, eles têm orgulho, eles não querem ser judeu, são libaneses. E agora é uma tristeza, eu digo isto com toda convicção. Eu sinto muita tristeza pela situação deles. A moeda deles caiu 80% do valor, quer dizer, ficou precária a situação. Ainda mais aquela coisa lá que estourou, morrendo muita gente, muitos feridos. À tarde já ia com 4.000, tantos já feridos. Isso tudo em cima de uma nação que já está com a sua moeda sem valor. Porque a moeda tirada 80%, cair esse valor. E isto, irmãos, confia no Senhor. Ninguém pode bater nos peitos e dizer: eu tenho isto,
eu conquistei isto. Essa palavra do nosso amado irmão, pastor Frota, foi uma coisa excelente, mostrando que nós precisamos ter paciência, esperar. Saul desesperou, disse que estava com medo que o povo ia embora. Alguém aqui no início dessa coisa toda chegou para mim e falou: pastor, você não tem medo que quando voltar ao normal não ter quase ninguém mais? Não. Por quê? Todos que têm convicção que são do Senhor vão estar aqui. Não depende de mim, nem depende de estarem reunidos ou não. Se eles nasceram da água e do Espírito, têm convicção que servem ao Senhor. Quando nós começarmos aqui, é mais poderoso do que o que começamos, né? Desde o início lá. Então, muito obrigado, nosso amado. Agora, eu queria só ler 2 versículos, porque eu achei, me entusiasmei mesmo, me empolguei no estudo do nosso amado irmão. Quando ele estava falando, olhando aqui nesses 2 versículos também, não é completando, porque foi maravilhoso. Salmo 29, versículo 1 e 2. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Isto é que cabe a nós. É exatamente adorar o Senhor, porque Ele merece toda a honra. Meus irmãos, sexta-feira nós temos a reunião com todas as senhoras da igreja. Não precisa ficar preocupado se não tem medo. Se tem medo de mim, não venha, porque nós temos espaço para ficar até cada uma das irmãs. Eu acho que num banco, porque o espaço é grande. Nós temos o banco aqui para sentar na faixa de 400 pessoas, mas quer dizer que as senhoras todas não dá para. Mas se tem preocupação, não venha. Não é obrigado. E no sábado toda a juventude, jovens, adolescentes, todos com máscara, e temos aqui o álcool para todo mundo usar o álcool aqui, para a gente não infringir a lei. Mas também eu quero dizer, eu já falei isso, avise para as pessoas que não têm acesso à internet, que não tem o Instagram da igreja, que não assiste, não pode assistir nas quarta-feiras, no domingo. Você pode vir assistir aqui ao vivo, pode vir sem problema, porque tem espaço, você fica aqui tranquilo e assiste ao vivo, e Deus vai continuar abençoando. Muito obrigado, pastor Cláudio, meu amado irmão, e esta igreja maravilhosa que está no coração de Deus, todo esse povo bom e amado que está aí assistindo. E nós vamos continuar orando uns pelos outros. Na hora que Deus disser que está na hora, nós vamos estar todos juntos aqui para fazer o trabalho. Segunda-feira foi muito boa a reunião, alegria, todo mundo. Teve pessoas que dizem: pastor, eu vou abraçar que eu não aguento mais. Aí teve até, eu achei engraçado, foi o irmão Mário, né? Ele é magrinho, mas me abraçou, quase me quebra, viu? É uma coisa, né? O povo tem saudade. Graças a Deus nós gozamos desse privilégio de uma igreja que tem amado de verdade uns aos outros, né? E vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo nesta vida. Nosso Deus Pai, gratidão, Senhor, história maravilhosa. E aqui encerramos mais um trabalho para o Senhor. Meu Pai querido, mesmo que não podemos estar junto, a tua igreja está reunida presencial, mas estamos trazendo a mensagem, o estudo, e esse estudo do nosso amado irmão pastor Cota foi uma grande bênção, que eu tenho certeza que vai ficar no coração deste povo bom e amado, que o Senhor vai abençoar
cada coração, cada vida. Meus amados irmãos, olha para cima. Deus é o dono. Deus abençoe a todos. Ele é quem manda em nome de Jesus Cristo. Obrigado ao nosso sobrinho aí assistindo também aqui. A irmã Solane também veio, Marcelo. Tudo muito bom. Mamãe aqui que faz esse trabalho com a alegria. Deus abençoe a todos. E até mais tarde.